Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos. Mais um domingo em que nos reunimos para estudar o livro Convites à Vida, de Joana de Ângeles. Convite à paciência. Nós temos visto os inúmeros convites que Joana nos traz. Convites, nós já tivemos a oportunidade de ressaltar ao espírito imortal que somos, e não tão somente ao homem ou mulher que encarnados estamos. Paciência. Esse ano nós fomos chamados, pelo contexto mundial, podemos dizer assim, a uma série de convites. E a paciência foi uma delas. E Joana, nesse texto, vem falar um pouquinho de paciência, ligando paciência ao equilíbrio do próprio homem. Ela diz, inclusive, que fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum
é o desencanto da terceira hora. E eu me recordo quando li a primeira vez esse texto de Joana, me fez recordar da parábola do semeador. Aquelas sementes que são jogadas no solo, que logo frutificam, que logo crescem, né? Não frutificam, não, logo crescem, mas como a raiz é muito pequena, o sol cresta. São aqueles de nós que nos empolgamos. Nos empolgamos com a mensagem evangélica. Nos empolgamos com a apresentação que as religiões nos fazem, mas que não desenvolvemos religiosidade e, portanto, na primeira dificuldade, a gente perde a fé. Aliás, eu costumo pensar, você não perde aquilo que você não tem. Nós estamos em vários aprendizados. E é bem esse o verbo mesmo, estamos. Eu brinco, inclusive, que eu faço força para estar paciente. Porque ser paciente, essa ainda não é uma conquista do meu espírito, eu reconheço isso aqui em viva voz, diante de todos vocês. Então eu trago em mim uma certa dose de impaciência. Joana diz, então, que não é só a impaciência que nos acomete, mas a precipitação. E ela fala o quanto a precipitação nos desfavorece. Porque se a paciência exige método e eficácia, produzindo no momento exato a tarefa correta, quer dizer, se nós sabemos esperar, e se nós temos pelo menos a busca pela disciplina, pela eficácia, porque nós queremos fazer de forma correta, queremos ser espíritos melhores, então nisso nós estamos exercitando a paciência. Enquanto que, se precipitados, nós não prestamos atenção nas relações, nem na problemática que muitas vezes se aparece, não raro mete os pés pelas mãos. E diante desse texto que Joana nos traz, dizendo inclusive que paciência não é amolecimento. Olha que interessante, porque muitas vezes a gente faz ideia da pessoa paciente, aquela pessoa excessivamente passiva. E Joana diz que paciência não tem nada a ver com isso. Ela diz que paciência, que é este convite evangélico, porque nós vamos ver o Cristo ser paciente. Aliás, Deus é paciente. É por isso que Ele nos concede vida e tempo. A concessão divina do tempo é indício da sua soberana paciência. Porque Ele sabe, onisciente que é, que nós vamos chegar na perfectividade relativa que nos pertence. Mas o tempo que a gente vai levar até lá é imensurável. Então a paciência é atributo do Pai. Mas essa paciência, que é atributo do Pai, e que também fez parte da vivência e das lições de Jesus, ela é dinâmica, eficiente, é nobre, como diz nas palavras da própria Joana, fazendo com que haja produção diante dos deveres que nos competem cumprir. Então, essa busca desta paciência é busca do Espírito, para que nós possamos cumprir as tarefas assumidas. Mas quais tarefas seriam essas? Muitas vezes nós nos pegamos pensando, mas qual será a minha tarefa principal nesta vida? Eu, pelo menos, já me parei pensando muitas vezes nisso. E por enquanto, porque eu todo dia
penso e mudo. Graças a Deus, como diria o Frederico, vocês não podem escrever o que eu falo hoje, porque daqui a 10 anos eu posso mudar aquilo que eu estou falando. E essa é uma das permissões que a própria doutrina me concede. Há de me reeducar, reestruturar, há de aprender sempre e de mudar opiniões, mudar formas de pensar, vencer preconceitos, vencer sombras, mas para isso eu também tenho que ter paciência. Emmanuel traz no livro Paciência um texto, aliás, no livro Palavras de Vida Eterna, um texto que ele intitula de A Melhor Medida. E quando eu estava procurando subsídios para falar sobre paciência, eu me deparei com esse texto de Emmanuel. E ele começa o seu texto citando uma passagem de Tiago, no capítulo 1, versículo 4, que diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É quase que uma afirmação de que nós só vamos conseguir chegar no objetivo principal dos nossos espíritos com paciência. Sem ela a gente não vai chegar. Mas Emmanuel traz visões, palavras muito interessantes, diz ele. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Todos nós vivemos isso. Em todo tempo, mas esse ano especificamente, eu acho que nós nos deparamos com uma incontável problemática psíquica em nós, nos nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos e na coletividade em geral. Hoje ainda eu comentava com uma conhecida, nós nos encontramos e ela virou para mim, e eu falei para ela que às vezes eu me paro pensando o quanto estes momentos atuais que vivemos está afetando, estes momentos estão afetando o caminho emocional dos nossos jovens, adolescentes e das crianças. Mas continua Emmanuel, mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Para muitos eu já falei que uma das piores coisas que nós podemos deixar, que nós podemos permitir acontecer agora, é que o medo tome conta das nossas mentes, dos nossos corações. É este padecimento mental. Então é uma realidade que toda a humanidade está combatendo um vírus. Mas é também uma realidade que toda a humanidade está sendo chamada a combater o medo. Levantas-te cada manhã muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Não bastasse a grande problemática no campo profissional, no campo das relações comerciais, profissionais, os problemas do dia a dia, que todos os pais e mães têm, avós e vós, adultos, todos têm. Nós ainda temos que lidar com as dificuldades de relacionamento com os nossos familiares. Essa é uma realidade. Prestas longas explicações, diz Emmanuel, a benefício da tranquilidade ambiente. Olha eu aqui falando para vocês de paciência. E quantas noites eu, a Júlia Sandra, não falamos aqui do amor, da alegria, né? Do dever. Olha quantos convites nós todas fazemos
ressaltando os convites de Joana. Mas aí diz Emmanuel, contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Quer dizer, muitas vezes nós temos uma boa intenção, mas as palavras não são recebidas e não frutificam. Às vezes nem mesmo para nós. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Quer dizer, a gente vem cumprindo na medida das nossas possibilidades os nossos compromissos. No campo dos aprendizados do Espírito Eterno. E é quando nós menos esperamos, surge alguém e a gente inicia uma batalha. Quando não é verbal, é mental. Porque nós ainda temos muita dificuldade de lidar com a injúria, com a ofensa. Apesar de todos nós espíritas cristãos sabemos por A mais B dos benefícios do perdão, da renúncia, de relevar, de não brigar à toa, de compreender o irmão, a verdade é que nós temos dificuldade de perdoar. Então, às vezes, a gente vem cumprindo a tarefa e perde a tarefa íntima por conta de brigas, de ofensas, de desajustes. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. E como é bom viver em família, quando na família todos se amam. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Quem trai você? O amigo ou o inimigo? Veja só, quem trai é sempre o amigo. Quem trai é sempre aquele que a gente ama e que até então achava que nos amasse. Porque o inimigo, ele não nos trai, ele só nos aborrece. A verdade é essa. Então, quando está tudo bem e a gente está se sentindo confortável num ambiente equilibrado e harmonizado, de repente, nós nos sentimos traídos. E nós nos sentimos traídos porque, na verdade, ainda somos frágeis. E não raro, nós descuidamos de nos proteger emocionalmente. Eu estou lendo um livro, aliás, eu estou lendo mais de um livro, geralmente eu leio mais de um livro, mas eu estou lendo um livro que me surpreendeu. Uma leitura simples e gostosa, mas que eu estou achando muita coisa interessante. Que é do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da Terra. Ele faz uma análise mental de Jesus. E eu estou achando interessantíssimo. Principalmente porque não é uma linguagem espírita. É uma linguagem que todos podem acessar, de todas as religiões. E ele tem colocado coisas muito interessantes. Então ele diz, uma das coisas que Augusto Cury diz neste livro, é que quando nós esperamos muito do outro, nós estamos nos enfraquecendo emocionalmente. Quer dizer, na medida em que eu faço, mas espero a gratidão, espero a mesma capacidade de servir, de amar e de doar, eu estou enfraquecendo o meu aprendizado. Porque amar, doar, servir é algo, como diria Madre Teresa de Calcutá, é entre você e Deus. Não é entre você e o outro. As minhas tarefas eu cumpro, não é para que eu seja aplaudida. As minhas tarefas eu cumpro para que eu perceba a minha melhora interior, para que eu
constate que estou vencendo as minhas sombras. E para que eu faça esse exercício, eu preciso ter paciência. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos distantes de sermos pacientes. Nós estamos. Hoje eu consegui estar paciente o dia todo, mas ontem não. Ontem eu briguei com Caiafa. Estou só dando um exemplo. Mas nós temos as nossas brigas também. Então eu estou paciente, eu estou amorosa, eu estou tolerante, eu estou solidária, eu estou nesta existência física várias coisas. Como tem ocasião que eu estou impaciente, estou intolerante, estou arrogante, estou egoísta. Por quê? Eu preciso ter paciência, estar paciente, repetidamente, para que na eternidade um dia eu me veja ser paciente. Quando nós formos pacientes, efetivamente, nada vai tirar a paciência de nós. Mas continua Emmanuel. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina, deste tempo da eternidade que o Pai nos concede. E finaliza Emmanuel. Conserva-te, pois, na força da paciência. E onde estejas, farás sempre melhor. Esse onde estejas, farás sempre melhor, é o mesmo que dizer que nós estamos no local certo, no tempo certo. Estamos vivendo períodos de alegrias e tristezas, dos quais necessitamos para o aprendizado. Que nós possamos então ser pacientes, não somente com o outro, mas conosco, concedendo-nos o benefício do perdão e do recomeço a cada dia. E eu deixo aqui o meu Feliz Natal, vou chamar a Júlia já rapidinho, um Feliz Natal para a Marina, nossa diretora estrela, para as minhas colegas, para os meus amigos queridos que nos acompanham todo domingo, pedindo a Jesus, o aniversário é dele, mas o pedido é nosso, que nos conceda paciência, muita paciência. Júlia, agora é com você. Obrigada, Cris. Vamos, então, hoje falar sobre paciência. E paciência, eu acredito que seja aquilo que todos nós gostaríamos de ter, né? Mais desenvolvidos. E, para começar a falar sobre paciência, eu sempre gosto de buscar a origem da palavra, né? Acho que vocês já perceberam isso. Isso tem a ver com o meu lado racional, sabe, gente? Eu ainda tenho esse defeito de ser muito racional. E eu gosto de buscar a origem das palavras. Aí eu fui procurar. Então, qual é a origem de paciência? Primeira coisa que veio na minha cabeça é que tinha a ver com paz. Não tem nada a ver. Paciência vem do latim pacientia, que significa aguentar, sofrer, levar um fardo. Mas também tem uma outra raiz etimológica, que vem do grego patê. E dessa raiz grega é que surgiu a palavra paciente, que é aquele que está em sofrimento, né? Que precisa de ajuda,
por isso é o termo utilizado quando nós adoecemos pelos médicos, né? Eles vêm, eles nos nomeiam, quer dizer, nós recebemos essa nomeação a partir do radical grego. Então, a palavra paciência, na língua portuguesa, se a gente for ao dicionário, a gente vai encontrar que paciência se refere à capacidade que uma pessoa tem para suportar, para tolerar alguma coisa ou alguém sem se enervar, sem perder a calma, sem ficar nervosa. Vejam só, essa é a definição de paciência no dicionário da língua portuguesa. Se é assim, né? Paciência é uma virtude, né? Paciência é uma virtude. É algo que nós devemos procurar desenvolver para que possamos, né, viver melhor, né? Porque é essa virtude que nós podemos desenvolver que permitirá que a gente suporte, que vem lá da origem latina, né? Que a gente suporte algo ou alguém sem perder a calma, sem ficar nervosa, né? Essa virtude, a virtude da paciência, é que nos permite, né, vivenciar as eventualidades, aquilo que nos acontece no dia a dia, com mais tranquilidade, né? Que a gente possa, tendo paciência, tendo desenvolvido a virtude da paciência, suportar melhor as tristezas, uma ação maldosa, a Cristiane falou sobre isso, né? Quem nos faz mal, um amigo ou um inimigo, mas existe sempre, ainda, no nível evolutivo em que nós nos encontramos, ações maldosas, né? Porque nós não vivemos ainda no império do bem. Então, a paciência é que faz com que a gente possa vivenciar essas situações, né, com mais resignação, com calma, com tranquilidade. Mas paciência é uma palavra que também faz referência a tempo. Porque paciente, né, a pessoa que tem paciência, é aquela que sabe esperar num período de tempo, né? A gente sempre diz isso, ele teve paciência de esperar. Existem até ditados populares que fazem referência a isso, como, por exemplo, quem espera sempre alcança. Faz alusão à paciência. É preciso que a gente tenha paciência para alcançar alguma coisa. Mas a palavra paciência também é utilizada por nós, em nossa língua, com o significado de alguém que tem a capacidade de realizar um trabalho bem minucioso, bem minucioso. Por exemplo, meu marido sempre falava do avô dele, que eu não conheci, que montava miniaturas, e sempre se referia ao avô desta maneira, muito paciente, porque era um trabalho que exigia, né, no nosso entendimento, muita paciência. Nós também empregamos a palavra paciência, dizemos que uma pessoa é paciente, né, quando ela é perseverante, quando ela persevera, né, naquilo que ela deseja alcançar, né, quando ela persevera para levar a cabo uma tarefa. Então, ela tem a paciência necessária para trabalhar e levar aquela tarefa até o seu término, né? E assim, de maneira geral, a palavra paciência, essa virtude da paciência, está associada à calma, né, à perseverança, ao tempo e à serenidade. Paciente é qualquer pessoa
que seja capaz de levar as coisas, levar a vida com serenidade, serenamente, sem se enervar, né? Paciência, portanto, representa equilíbrio. O Cristiano já falou isso também. Eu estou ratificando. Sem dúvida, uma pessoa equilibrada é mais paciente do que uma pessoa em desequilíbrio mental, né? E paciência também significa, representa maturidade no ser humano. É muito interessante isso, né? As crianças, de maneira geral, seres imaturos ainda, em cada encarnação, as crianças são impacientes, elas não têm a mesma compreensão que um adulto tem para esperar que chegue alguma coisa, até porque a noção de tempo da criança é muito diferente da noção de tempo do adulto, né? Então, paciência é também sinal de maturidade. E maturidade é autoconfiança, né? Maturidade nada mais é do que isso, é você poder se gerir, se autogerir. Daí eu peguei, encontrei uma citação a Chico Xavier, na qual ele diz o seguinte: paciência é um remédio. Olha só a comparação que ele faz, interessante, né? Paciência é um remédio que precisamos tomar diariamente. Diariamente, um remédio. De preferência em jejum, quer dizer, antes de qualquer alimento. Todo dia pela manhã. Mesmo que não estejamos precisando dele. Vejam só. Um remédio que você deve tomar todo dia, mesmo que não esteja precisando dele. O que eu quero dizer? Que você não pense, não julgue que esteja precisando dele. Mas é um remédio que vai te fazer bem. É um remédio que você deve tomar diariamente, né? Por quê? Porque paciência é um santo remédio. O ditado popular já diz isso também, né? Por que é um santo remédio? Porque previne as nossas explosões emocionais. A vida é sempre problemática. Ela é feita de problemas, de desafios. São as provas que nesse mundo nós precisamos para aprender e evoluir. Então, a paciência previne essas explosões emocionais, né? Que muitas vezes nós temos, como disse Cristiane, nós ainda estamos sujeitos a isso, eu também, né? E muitas vezes a gente não consegue ter a paciência devida numa determinada situação, explode. E quando você explode, é lógico que é no sentido figurado, aí você acaba, né, joga a coisa para tudo quanto é lado e afeta os outros negativamente. A paciência é um santo remédio para o controle da impulsividade. Porque uma pessoa impulsiva é aquela que age sem pensar. E quando você age com impulsividade, ao invés de você resolver problema, muitas vezes você cria um novo problema. A paciência é que nos ajuda a compreender e respeitar os ritmos da vida. Por isso é um santo remédio, né? É o remédio que nos ajuda a compreender e a respeitar o momento evolutivo de cada pessoa, inclusive o nosso. Porque há momentos em que a gente precisa de nos respeitar a nós mesmos, compreendendo que nós ainda não atingimos aquele estágio que gostaríamos de ter atingido. Então, a paciência, como diz muito bem Chico Xavier, é um santo remédio, né? Agora, o contrário de uma pessoa paciente é alguém impaciente, é um indivíduo impaciente, né? E o indivíduo impaciente, ele tem como fundo, né, a ansiedade. A ansiedade gera a impaciência. Ele fica impaciente porque ele quer sempre tudo de forma imediata, aqui e agora, né? E aí, o que a gente aprende, né, o que a gente vai adquirindo conhecimento por intermédio das experiências ou das nossas leituras, é de que a falta de paciência, a impaciência, prejudica a nossa vida. Por quê?
porque gera energias negativas que ficam aqui, ó, no ambiente em que nós estamos vivendo. Essas explosões de nervos, né, de mau humor, de impaciência, só vão gerar energias negativas. E isso afeta a nossa saúde física e a nossa saúde mental, gerando um desequilíbrio espiritual, além de problemas nos relacionamentos, né? Isso a gente sabe. Hoje mesmo eu estava brincando com a minha neta, né? Estava aqui com o namorado aqui em casa, e eu me referindo ao casamento, e estava dizendo para ela, tá vendo, ô Maria Fernanda, é assim, ó, é na saúde e na doença, é na riqueza e na pobreza, né? Porque se você não tiver essa compreensão da vida, você rompe com o casamento. Por quê? Porque a vivência diária com outra pessoa, que é diferente de você, o que te exige? Compreensão e paciência. E se a pessoa envelhece e adoece, isso aumenta em 10, em 50 vezes, gente. Né? É o que acontece. É muito interessante isso. Porque, por mais experiente que você seja, né, o envelhecimento traz problemas que afetam, né, a nossa vida. E a ciência, por sua vez, eu andando pesquisando a respeito desse tema, eu encontrei nesse site Terra, que é um portal muito grande aqui da internet, dizendo o seguinte, que a impaciência pode ser um dos componentes, vejam vocês, para a obesidade. Ó, porque se o fundo da impaciência é a ansiedade, pode gerar a compulsão pela comida, e isso pode gerar obesidade, hipertensão arterial e até o envelhecimento. Sabe o que havia no portal, a notícia? Dizia assim, ó, a impaciência está tirando dias de nossa existência. Ela nos acelera tanto que é provável que venhamos a encontrar a morte mais rapidamente. Olhem ver vocês, hein? Por isso Chico Xavier dizia que nós precisamos de tomar diariamente o remédio da paciência, né? E é preciso, então, que a gente admita, que a gente reconheça, para sermos pacientes, que nós não somos deuses, nós não somos onipotentes, nós não somos oniscientes, nós não temos o poder, a capacidade de controlar as pessoas e de controlar as coisas. Quando a gente aceita isso, né, aí o que acontece é que a ansiedade pode ser minimizada, a frustração também, né, que são as causas básicas da impaciência. Agora, hoje em dia, nós temos um agravante para a questão da impaciência, porque nós vivemos num mundo muito acelerado, né, gente? Em que a sociedade é altamente imediatista, né? E nós temos que resolver tudo da noite para o dia, independentemente das circunstâncias. Vejam vocês, nós na pandemia tivemos que nos resolver aqui da noite para o dia, né? Em relação a vários aspectos da nossa vida, né? E aí, nós vivemos numa sociedade apressada. A pressa domina a todos nós, né? Tudo tem que ser rápido, célebre. As comunicações são por e-mail, ou nem e-mail mais. Meu filho, outro dia, disse assim, meu filho mexe com TI, ele disse, mãe, que e-mail? Cara, e-mail, mãe, isso não existe mais. Hoje em dia é WhatsApp, Messages, né? E-mail não vai acabar. Por quê? Porque demora para chegar na tua caixa. Vocês estão entendendo? Tudo tem que ser, ó, célere. Só que há situações da vida em que nós precisamos do concurso do tempo, né? E Jesus nos ensina isso, como grande mestre que foi, né? Porque ele diz isso quando se refere ao fato de que o reino de Deus é semelhante ao homem que joga a semente na terra. Primeiro aparece a planta que germina daquela semente. Depois a espiga.
Mais tarde, os grãos que vão encher a espiga. Essa espiga, posteriormente, será massacrada, vai virar farinha. E essa farinha vai se tornar pão, alimento que irá servir ao mesmo homem que a plantou. Né? Às vezes eu percebo assim, não sei se vocês também, se vocês vão concordar comigo, mas às vezes eu percebo que há uma certa confusão entre essa referência ao reino de Deus, né, com o plano espiritual. Eu acho que Jesus estava, quando ele se referia ao reino de Deus, né, ele não estava falando do plano espiritual, porque o plano espiritual é reino dos homens, né? Nós é que somos os espíritos. Reino de Deus é algo que está muito acima de nós e, ao mesmo tempo, está dentro de nós, né? Porque nós sabemos que todo o reino de Deus é a potência divina que nós encerramos. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Faz parte da nossa essência de progresso, né? Busca pela perfeição. Por isso é que nós precisamos nos tornar alimento para os outros e alimento para nós mesmos. E nós só podemos nos tornar alimentos cultivando a paciência, respeitando o nosso próprio ritmo, nosso próprio tempo e daqueles que convivem conosco. Né? Que diante das limitações que todos nós temos limitações, né? Que nós possamos ter um olhar compreensivo a respeito da nossa própria condição humana, que é imperfeita, que é inacabada, né? Nós esperamos paciência do mundo, mas o mundo também espera paciência de nós, né? E aí, para finalizar, eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte: não há vitória sem a colaboração da paciência. Toda vitória, todo progresso exige o concurso da paciência. Né? E assim como Cristiane, eu gostaria de encerrar despedindo de vocês e desejando a todos um Feliz Natal, né? Que possamos passar esse Natal de uma maneira com bastante amizade, colaboração, concórdia, saúde e paz. E agora a nossa amiga Sandra virá, né, com toda a sua sabedoria, enriquecer o nosso domingo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cris. Boa noite, Marina. Boa noite, nossos amigos aí do domingo. Esse é mais um estudo que eu fiz para mim sobre a paciência. Eu que precisava estudar sobre a paciência. Eu espero que ao compartilhar com vocês, eu possa ajudá-los de alguma maneira com as reflexões que eu trago essa noite sobre paciência. E eu acho que é difícil falar sobre paciência sem falar sobre relacionamentos. Não tem como falar sobre paciência sem falar sobre relacionamentos. Porque relacionamentos, né? O relacionamento é a ferramenta indispensável para a nossa evolução espiritual. Eu brinco que é muito fácil, muito fácil ser santo em mosteiro. Nossa, me deixa quietinha lá no mosteiro, sem ter convivência, sem ter ninguém para me amular, ninguém para me irritar, ninguém para me tirar do sério. Me deixa ali com um bom livro, uma boa música, ou em silêncio. Nossa, eu vou ser a rainha da paciência. Agora me põe no dia a dia convivendo, que aí eu vou estar testando a minha paciência o tempo todo, né? Porque é através dos nossos relacionamentos que nós vamos conseguir o nosso aprimoramento, tanto moral quanto intelectual. Nós podemos resistir quanto tempo for, porém, enquanto nós não nos ocuparmos em trabalhar melhor os nossos relacionamentos, nós vamos continuar estacionados. Nós precisamos aprender a nos relacionar tanto conosco mesmo, nos conhecendo melhor, trabalhando as nossas dificuldades, e é claro que durante esse processo de autoconhecimento, nós cuidaremos também
de nos relacionar melhor com todos, com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho, na rua, no trânsito, né? E para isso, gente, para nos relacionarmos melhor, tanto comigo mesmo, né, quanto com o outro, eu preciso desenvolver a minha capacidade divina de exercitar a paciência e a tolerância. E aqui, gente, eu vou pegar o gancho da Júlia, porque eu fico aqui nesse papel, né, de finalizar e de fazer uma costura entre o que a Cris falou e o que a Júlia falou. Então, eu estou aqui anotando algumas coisas que elas falaram e eu quero pegar o gancho do que a Júlia falou sobre a paciência como sendo uma virtude, uma habilidade que nós vamos desenvolver e não um dom que eu nasci com ela. Então, eu vou pegar esse gancho da Júlia, mas antes disso, eu quero fazer uma distinção, que eu acho que é muito importante para a gente refletir do nosso estudo aqui hoje à noite. Eu quero fazer uma distinção entre duas virtudes, que normalmente elas são tratadas como palavras sinônimas: paciência e tolerância. Mas elas têm uma diferença fundamental. E eu acho importante a gente distingui-las aqui para o nosso estudo. O que é paciência e o que é a tolerância? Qual que é a diferença fundamental entre as duas, né? Então, gente, paciência é a virtude que nós precisamos desenvolver para dominar a nossa ansiedade. Como a Júlia falou agora há pouco, paciência é a virtude que eu preciso desenvolver para não ficar nervosa. Então, paciência é a virtude que eu tenho que desenvolver para dominar a minha ansiedade, para dominar a minha pressa, para dominar a minha urgência com relação às situações à minha volta que não saem como eu gostaria. Então, gente, vocês entenderam? Paciência significa autodomínio. Então, vejam bem, paciência é a virtude que eu preciso desenvolver para trabalhar as situações que acontecem à minha volta e que não saem como eu idealizei, como eu planejei, como eu gostaria que saísse, tá? Eu preciso entender que eu não tenho controle nem de ninguém, nem de nada nessa vida. Eu não controlo nada. E quando eu tento controlar as coisas à minha volta, ou quando eu tento controlar alguém ou as coisas à minha volta, o que eu tenho que controlar é aqui dentro de mim. Eu tenho que controlar a minha ansiedade. Eu tenho que controlar o meu medo. Então, eu preciso ser paciente. Então, ser paciente é ser sereno para aceitar as dificuldades, sem achar que tudo tem que sair como eu planejei, tudo tem que sair como eu idealizei, tudo tem que sair conforme eu quero, tá? Então, a paciência é isso. Eu tenho que ser sereno, que é uma expressão que a Júlia usou, para lidar com as coisas que acontecem de forma diferente do que eu idealizei, de forma diferente do que eu gostaria. Então, com as situações à minha volta, paciência para lidar com aquilo que não sai como eu gostaria. E a tolerância? O que é a tolerância, gente? Tolerância é uma virtude também que eu vou adquirir, que eu vou trabalhar em mim. A virtude ou uma postura, uma habilidade que eu desenvolvo para aprender a lidar com o outro, com o meu irmão, com o meu próximo, que é diferente de mim. Enquanto a paciência eu vou lidar com as situações adversas à minha volta, a tolerância eu vou lidar com o outro, com o meu irmão,
que está comigo, no meu relacionamento com os outros. Então, gente, tolerância é uma virtude ou uma postura que eu desenvolvo para aprender a lidar com o outro que é diferente de mim. Quando eu sou tolerante, eu sei lidar com as diferenças. Eu respeito o ponto de vista do outro. Eu tenho compreensão para com as suas eventuais fraquezas. Enfim, gente, eu trato o meu próximo como eu gostaria de ser tratada. É só através dessa virtude da tolerância que eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Só através da tolerância que eu consigo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, gente, voltando, paciência é para com a minha ansiedade, paciência comigo mesmo. Paciência é para com a minha ansiedade, para com a minha pressa, para com a minha urgência. Para com a minha urgência com relação a essas situações aqui, ó, à minha volta, para com relação aos imprevistos que acontecem, com relação às dificuldades, com relação aos reveses que a vida me traz todos os dias. Como diz a Júlia, citando Chico Xavier, tomar paciência todos os dias em jejum, porque a todo momento eu vou lidar com dificuldade, com os reveses, com imprevistos, com coisas que não saem como eu gostaria que saíssem. Então, isso eu preciso ter paciência. E tolerância, gente, é a humildade, é o respeito para com o outro que é diferente de mim. Tolerância para com as pessoas, paciência comigo. Então, tolerância é a humildade, é o respeito para com o outro que é diferente de mim. Em qualquer lugar, gente. Na família, no trabalho, na minha convivência diária. Porque a todo momento nós estamos nos deparando com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm ideais diferentes, que agem diferente de nós. E eu sendo tolerante com essas pessoas, não criticando, não julgando, não atacando, de quebra, além de eu evitar problemas, né, gente? Eu ainda de quebra posso aprender algo novo com essas pessoas que têm ponto de vista diferente de mim, né? E com essa atitude acolhedora, com essa atitude gentil, eu vou estar desfrutando de uma paz interior. Eu vou estar tornando a minha vida melhor, eu vou ter mais qualidade de vida, porque eu vou estar mais saudável, né? Gente, o que eu quero trazer para vocês é que a tolerância também é caridade. E a doutrina fala em caridade o tempo todo, né? É a mola central da doutrina espírita, a caridade. Então, a caridade, que consiste em dar coisas materiais aos pobres, é a caridade mais fácil de todas. Mas há uma caridade que é bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, né, gente? Que é a de perdoar. E que Deus colocou no nosso caminho pessoas difíceis, né? Para serem instrumentos dos nossos sofrimentos. Pessoas para nos colocarem à prova o tempo todo. Então, nós precisamos ser tolerantes com o nosso próximo, conforme esperamos receber tolerância no momento próprio, né? Gente, ninguém quer errar. As pessoas não querem errar. Mas acontecem os equívocos o tempo todo. E muitas vezes, né, os erros do próximo, os equívocos dos nossos irmãos, nos causam muito sofrimento. Então, nós precisamos ter compreensão. Nós precisamos ter tolerância com os nossos irmãos. Precisamos semear tolerância hoje para colher tolerância amanhã conosco, né? Com relação à paciência, gente, voltando ao convite da Joana, né? Convite à paciência. E com relação à paciência? E com relação ao autodomínio, né? Porque paciência
é para o autodomínio, né? Como diz a Júlia, né? É maturidade. Paciência é maturidade. Então, com relação à paciência, com relação ao autodomínio, né? Como é que nós conseguimos ser serenos, né, para lidar com as provas? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Como é que a gente consegue essa serenidade, esse autodomínio, essa paciência para lidar com essas provas? Porque quando nós somos pacientes, quando dominamos a nossa ansiedade, quando nós temos esse controle interno, quando nós dominamos a nossa ansiedade, nós temos uma clareza de pensamento. Conseguimos avaliar completamente essa situação adversa. Eu consigo, quando eu tenho paciência, eu consigo deixar o tempo cumprir o papel dele, né? Que é fazer com que as coisas se encaixem. É aquela famosa expressão, deixa a poeira baixar, deixa o tempo cumprir o papel dele, a poeira baixa, e com isso eu tenho uma visão estratégica, né, mais clara do que está acontecendo. Por tudo isso, gente, nós podemos perceber que a paciência é essencial na nossa vida diária e pode ser a chave, né, de uma vida mais feliz. Então, voltando ao que a Júlia falou, ter paciência significa ter serenidade diante da frustração ou da adversidade. E como a todo momento, né, nós estamos lidando com frustrações e com adversidades, nós temos a oportunidade de praticar a paciência a todo momento, né? Em casa com os filhos, em casa com o marido, né? Com aquele cônjuge difícil, né? Com a funcionária, no trabalho, com os colegas de trabalho, no trânsito, no supermercado, com metade, né, da população da cidade, praticamente, né? Gente, sempre, praticamente todas as religiões, né, e também em muitos ramos da filosofia, essa virtude da paciência, ela foi continuamente aclamada como a chave para uma vida feliz. Agora, a novidade é que estão pipocando, né, pesquisas para todo lado que estão dizendo a mesma coisa, que sempre as religiões já vinham falando, que a filosofia também já estava dizendo, né? Estudos recentes em várias áreas, né, da ciência demonstram que pessoas pacientes, pessoas serenas, né? Pessoas que buscam esse autodomínio, né? Esse autodomínio das emoções têm mais saúde mental. Estão mais satisfeitas com a vida e ficam menos deprimidas. Tem mais equilíbrio emocional. Então, gente, vamos treinar, né? Como conseguir isso? Vamos treinar a paciência. Vamos aprender a lidar com as nossas emoções, com aquelas emoções que nos causam desconforto e que nos deixam nervosa, né? Como diz a Júlia, né? Se a paciência é a capacidade ou o amadurecimento emocional que nos tira do nervosismo, então vamos aprender a lidar com essas emoções que nos deixam no desconforto, no nervoso, a raiva, o medo, a tristeza, né? Vamos tentar trabalhar isso entendendo, né, sem desespero, sem nervoso, quais os gatilhos, né, que estão causando essas emoções, que estão causando esse desconforto psíquico. Como é que a gente consegue isso? Através de meditação, através de uma ajuda profissional, através de leituras edificantes, através de uma oração que vem lá do fundo do coração, né? Não de uma oração recitada, mas aquela oração sincera que vem lá do fundo do seu coração, né? Porque a paciência, gente, com o tempo, ela se torna uma forma de bondade também, né? E a notícia boa que a gente traz,
tanto eu trouxe, quanto a Júlia trouxe, quanto a Cris trouxe, é que a paciência não é um dom. Não é um dom de Deus. Ninguém nasce paciente ou não nasce paciente. Então, a paciência não é um dom, é uma virtude, é uma habilidade que nós vamos adquirir no decorrer da existência, através da prática, através da disciplina. Então, fica aqui a dica para todos nós, né? Que paciência é autodomínio interno. É amadurecimento para aprender a lidar com as situações difíceis, com as provas, com as dificuldades. E tolerância. Tolerância é amadurecimento também para lidar melhor, para se relacionar melhor com os outros que estão à nossa volta. Então, só através da tolerância que nós conseguimos amar ao próximo como a si mesmo. Gente, também quero deixar aqui com vocês o meu Feliz Natal. Quero dizer a vocês que, no fundo, nós queremos desejar um Natal com muito amor, com muita luz, com muita saúde, com muita união e uma reflexão, né, pós-pandemia, né, que esse ano de 2020, né, que eu tinha tantos projetos, que a gente tinha, todos nós tínhamos tantos projetos para esse ano 2020, que não foi o ano de realizar todos os projetos, mas foi um ano de refletir sobre tudo aquilo que nós tínhamos conquistado e valorizar tudo aquilo que nós já conquistamos, né? Então, eu quero agradecer por toda essa oportunidade que nós tivemos de conviver através desse formato virtual e dizer que foi muito bom estar com vocês aqui nesses domingos às 8 horas da noite e dizer que para 2021 nós queremos estar juntos aqui, mas vezes convidá-los para que possamos juntos refletir sobre os convites da Joana, convite à vida. Uma boa noite, um bom Natal e até o próximo domingo. Uma boa noite a todos, um grande abraço em todos os companheiros, que nós possamos retornar aí nos domingos, ainda neste de 2020 e de 2021, por muito tempo. Vamos aqui e quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, claro, tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem-maior, faz um milagre em mim.
O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti,